Ouve bem? Boa noite, pessoal aqui do Instagram, tudo bem com vocês? Peço desculpas pelo atraso, eu tive uns problemas técnicos. Aliás, o nosso Caninos Brancos está assim, nem encantado, não é mesmo? Cada semana uma novidade. Tava tentando ali abrir o Zoom, abrindo o Meet, não consegui abrir Zoom, Meet todo travou, troquei aqui conta, troquei máquina, agora acho que funcionou. Então, enfim, pessoal que quiser participar com a gente ao vivo, eu tive que gerar o link pelo Meet, está lá na minha bio, tá bom? Então, entra lá, mas eu vou manter a live aqui aberta também no Instagram. Para quem não estava aqui com a gente hoje, essa semana, na segunda-feira, a gente fez a introdução sobre o autor e sobre o contexto da obra. Falamos um pouco de quem foi Jack London, qual é a importância dessa obra. E... deixa eu só, gente, começar a gravar aqui, né? Esqueci de gravar a nossa reunião. Pronto, deixa eu começar a gravar aqui, depois de tantos... intercorrências aqui, acabei. Pronto, acho que agora vai. Então, vamos lá. Então, nós falamos na segunda-feira sobre o contexto da obra e sobre a vida de Jack London. E falamos brevemente sobre a parte 1 e 2 do livro, contando um pouquinho, então, o que o autor nos propõe na parte 1 e 2. Então, hoje, nossa proposta é falar sobre a parte 3. É uma parte mais curta do que a gente discutiu na segunda-feira, mas agora a gente começa a trabalhar um pouco da teoria, um pouco da influência que Jack London recebeu de Darwin, de Marx, daqueles a quem ele admirava, que ele tanto admirava. Então agora na parte 3, eu quero que vocês leiam essa parte, como assim, em busca destas influências, porque agora nós vamos começar a encontrá-las. A parte 3 vai trazer pra gente a resolução do mistério. Quem é a mãe deste lobo cinzento? Nós vamos descobrir que, na verdade, ela não é uma loba. Ela foi domesticada. E aí as crianças podem até se perguntar, né? Nossa, mas um cão e um lobo podem gerar descendentes, né? Porque normalmente, quando não é da mesma espécie, a gente tem, por exemplo, um cavalo e um burro, não geram descendentes férteis, porque não são da mesma espécie. E aí você até pode aproveitar o gancho de ciências e dizer que lobo e cão, sim, podem gerar descendentes férteis, porque eles são considerados da mesma espécie. Então, eu, quando li a primeira vez, fui fazer essa pesquisa e cheguei a essa conclusão. Então, é possível. A mãe de Caninos Brancos, ela não era uma loba, ela era uma cadela. E o pai, sim, era um lobo. E deste cruzamento nasce Caninos, que é meio lobo, meio cão. E sim, isto é possível cientificamente, tá bom? Jack London não inventou da sua cabeça. E a gente vai, então, descobrir que a mãe, a Kishi, a nossa personagem, meio que não é mais uma loba, agora a gente já sabe, ela aprendeu a conviver com os lobos, mas ela tinha sido domesticada. E ela tinha um dono, e aparecerá então na nossa história este dono, que é o personagem do Castor Cinzento. Ele é um indígena ali daquela região. E quando ela o encontra, ela que já estava ali numa situação de viver de forma selvagem e viver ali com os lobos já há muito tempo, ela abandona a matilha para seguir o dono. Então ela deixa essa matilha para seguir o seu dono. E o filhote, ele está ali perdido, ele nunca teve esse contato com os humanos, mas ele vai seguir a sua mãe, ele não tem como não segui-la. E embora ele ache aquele contato tudo muito estranho, ele vai também abandonar aquele lugar e vai seguir a mãe. E a partir de agora, ela voltará a ser domesticada e ela estará presa. O dono diz que a vara dela estava presa a uma cavilha no chão. Então agora ela volta a uma situação de submissão aos humanos. Caninos Brancos, né, o nosso lobo cinzento, ele no momento acha aquilo inadmissível, mas ele não vai se separar desta mãe. Então ele vai ficar ali em torno dela, achando aquela situação muito estranha, como é que ela abre mão da liberdade para ficar ali submissa a esse dono, presa ali naquela situação. E nós vamos então entender um pouco mais do que o nosso autor pensa em relação aos humanos. A gente tem que lembrar que o livro vai trazer muitas vezes, lembre-se do que a gente falou, né? Seres humanos com características animais, ou seja, os instintos aflorados e a falta de racionalização, né? Que caracterizaria ali o ser humano, quando não há
razão e ele deixa apenas os instintos atuarem. É como se ele se tornasse um animal. Então haverá personagens assim, ao passo que também haverá características humanas serão concedidas ao animal, ao lobo, aqui neste caso. E o que acontece no capítulo 2 é uma coisa bastante interessante. Eu queria ler para vocês na íntegra, porque assim, o Caninos vai ter uma série de experiências ali durante o tempo em que ele fica com a mãe nessa aldeia. A mãe está presa na vara e ele está solto, porque o dono sabe que ele não vai fugir, que ele vai ficar ali em volta da mãe. E ele vai conhecendo, então, os hábitos dos animais. E vou ler para vocês na íntegra o segundo parágrafo, para quem estiver acompanhando, o segundo parágrafo do capítulo 2, da parte 3. Diz o seguinte: ao homem havia sido dada a frieza frequente de ver seus deuses subjugados e seus altares destruídos. Então ele nos diz que o homem estava acostumado a ver os seus deuses, ou seja, as estátuas, as imagens, porque os indígenas provavelmente adoravam deuses, imagens, subjugados, talvez quando são destruídos ali, quando há um combate de uma tribo para outra, então eles são destruídos, e os seus altares destruídos. Mas o lobo e o cão selvagem que vieram para se agachar aos pés dos homens, essa tristeza nunca surgiu. Então ele vai dizer o seguinte, que o homem, muitas vezes ali, aquele indígena, via os seus deuses derrubados, os seus altares destruídos. Mas o lobo não adora a esse tipo de divindade. Então essa experiência nunca havia acontecido aos lobos. E ele segue dizendo o seguinte, ao contrário do homem, cujos deuses são invisíveis e impalpáveis, vapores e névoas que iludiam com a graça e vestimenta da realidade, aparições errantes de cobiçado poder e bondade, intangível afloramento do eu no reino espiritual. Então, ele vai dizer o seguinte, que os homens acreditam em coisas intangíveis, em coisas que são invisíveis e impalpáveis. Ou seja, os homens estão adorando a deuses espirituais, não são materiais. Não é algo palpável, não é algo que eu posso segurar, não é algo que eu posso carregar. E aí ele vai dizer que são como se fossem vapores e névoas que iludem. Então veja a ideia que ele tem deste culto a um Deus espiritual. Então é algo que ilude o homem, invisível, impalpável, como vapores e névoa, que iludem a graça, né? E a vestimenta, que iludem com graça uma vestimenta de realidade, ou seja, ele só tem uma vestimenta, ele não é real. Ao contrário do homem, o lobo e o cão selvagem que se juntam à fogueira encontram seus deuses de carne e osso. Então, ele vai dizer o seguinte, que os deuses que o lobo e o cão selvagem adoram não são invisíveis, não são inalcançáveis, não são espirituais, eles são materiais, eles são palpáveis, eles são de carne e osso, sólidos ao toque, ocupando espaço na terra e exigindo tempo para a realização de seus objetivos e de sua existência. Então, ele vai dizer o seguinte, enquanto o homem adora coisas espirituais, o lobo adora coisas palpáveis, concretas, eu posso tocar, eu posso ver. E aí ele vai dizer o seguinte, não é necessário nenhum esforço de fé para acreditar em um tal Deus, porque afinal de contas ele é palpável, ele é visível, então eu não preciso de fé, porque a fé, de acordo com a Bíblia, é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Então se o lobo vê aquilo que ele adora, ele não precisa de fé. E nenhuma força de vontade poderá possivelmente induzir a descrença em tal Deus. Ou seja, eu não posso descrer num Deus que eu estou vendo. Agora, o que é este Deus que os lobos e os cães selvagens adoram, né? Não há como fugir dele. Ele está ali de pé, sobre duas pernas. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, o lobo adora ao homem. Há um ser visível, está ali de pé sobre as duas pernas. Quem é o Deus desse lobo? Quem é o Deus desse cão selvagem? É o homem. Está ali, visível, né? Enfim, em duas pernas, segurando um pau, né? Uma arma na mão, imensamente potencial, apaixonado, encolorizado e amável. Deus, mistério e poder, tudo embrulhado e envolto em carne, que sangra quando ela será dilacerada e que é boa para comer como qualquer carne quando crua. Ele está dizendo o seguinte, o lobo, ele adora o homem. E ele, na opinião dele, o lobo é mais feliz porque adora a um Deus concreto do que são os homens que adoram a deuses invisíveis, impalpáveis, espirituais. Percebem? Essa é uma introdução no capítulo. Ele vai introduzir essa ideia
E depois ele vai seguir com a narração do que acontece com o lobo e do que acontece com sua mãe ali naquela aldeia. E assim foi com caninos brancos, os homens animais eram deuses inconfundíveis e inescapáveis. E ele vai continuar contando. Agora vejam, essa ideia de que é melhor adorar algo concreto, algo palpável e não algo espiritual, é algo que Jack London viveu na vida dele. Nós conversamos sobre a biografia dele ontem e a gente observa na biografia dele que o tempo todo ele esteve atrás de algo palpável, de algo concreto, que na concepção dele é melhor do que algo espiritual, porque ele pode tocar, ele pode ver, é isso que ele acredita. Na concepção dele, quem é o melhor homem? Aliás, quem é o melhor Deus? É o homem, entende? E essa ideia vai sendo trabalhada no pano de fundo da história. Vejam, a história em primeiro plano está acontecendo com o lobo, com o cão selvagem, com sua mãe e com a aldeia. Essa é a ideia principal. No pano de fundo, nós temos algumas coisas que são mais profundas do que simplesmente a história que está em primeiro plano. Entendem? Então aqui Jack London começa a trazer um pouco da crença dele de que o homem seria esse Deus que deveria ser adorado. Entende? Que adorar algo palpável é melhor do que algo espiritual. Que os indígenas, eles são tristes. A eles foi dada a tristeza. Porque os deuses deles, na opinião de Jack London, podem ser subjugados e os altares podem ser destruídos. Agora, essa ideia que vai ficar como pano de fundo dessa história merece boas discussões. A gente consegue extrair dela, assim, boas discussões. De fato, é melhor adorar um Deus palpável? O que aconteceu com a casa de Jack London? A casa Wolf House, que deveria ser, assim, o símbolo do sucesso dele, de alcançar ali o alcance máximo, né? O que aconteceu com essa casa? Ela pegou fogo, ela foi destruída, ela virou pó. Então, a crença dele de dizer que é melhor adorar algo palpável do que algo espiritual, ela é combatida até na própria vida dele, só ele não percebeu, não é mesmo? Para quem perguntou, o livro que a gente está discutindo é Caninos Brancos, é um livro de ficção que nós começamos a discutir na segunda-feira, estamos continuando a nossa discussão hoje. Primeiro livro de ficção que a gente discute aqui no nosso clube de leitura aberto e gratuito, todos os outros não foram livros de ficção, foram livros de estudo. Essa é a primeira vez que a nossa proposta é discutir com vocês a literatura de forma que vocês possam aprofundar essa discussão com os seus filhos. Porque essa discussão é uma discussão muito rica. O que vale mais a pena adorar? O ser humano é um ser que naturalmente adora algo. Nós não fomos criados sem esta capacidade. Pelo contrário, você pega as civilizações mais isoladas e você vai chegar lá e você vai descobrir que este povo adora alguém. Mesmo que ele nunca tenha contato com o resto do mundo. Porque o ser humano foi criado para adorar algo. Nós somos naturalmente inclinados à adoração. Agora, o que nós elegemos para adorar, quais são os ídolos do nosso coração, é que é o problema, não é mesmo? Então aqui, na opinião de Jack London, o que vale mais a pena ser adorado? Algo material, algo concreto, ou até mesmo o próprio homem. E a partir daqui, dessa parte, toda vez que o lobo for se referir ao seu dono, ele vai se referir a ele como um deus. Com letra minúscula, né? Mas será um deus. E na opinião dele, o lobo é mais feliz porque adora a um deus que é concreto. Veja a contradição, não é mesmo? Jack London vai viver em busca disso. E ele mesmo vai ver na vida dele tudo aquilo que era concreto se esvair. A casa vai pegar fogo, o dinheiro vai acabar, o sucesso vai passar. Mas ainda assim, ele não consegue perceber que melhor seria o inverso, né? Alguém comentou aqui, muito interessante, que ao ler essa parte me causou um estranhamento, uma vez que vai contra tudo que cremos, seguramente vai contra o que nós cremos. E é essa a ideia de ler essa obra e conversar sobre ela. Porque a criança que vai ler, talvez ela não tenha maturidade, alguns talvez ali mais treinados, um pouco mais velhos, conseguem identificar no texto coisas que são contrárias à nossa fé. Outros talvez tenham muita dificuldade, alguns talvez nem percebam, passem por esse trecho desapercebidos.
Até porque não é um trecho escrito em linguagem simples. Então, se você não voltar ali atrás, você pensar um pouco exatamente o que ele está querendo dizer, é difícil interpretar. Então, para muitas crianças, talvez isso passe. Ou fique ali algo nebuloso. E por isso que vale essa mediação. A nossa proposta é justamente essa, é fazer a mediação desta conversa a partir desta obra. É isso que nós cremos? É isso que nós acreditamos enquanto verdade? Porque nós encontraremos autores com opiniões divergentes. Agora, o que vale a pena? O que é importante é que nós sejamos capazes de identificar as ideias divergentes e combatê-las quando necessário. E aqui é uma ideia muito interessante, porque a própria vida do autor combate essa ideia. E no final da sua vida, Jack London, inclusive, vai começar a buscar questões espirituais, porque ele vai tentar desvendar a alma humana. Lembra que na aula passada a gente falou que ele vai se aproximar de Freud, dos escritos de Freud, da psicanálise, porque ele mesmo vai percebendo que este caminho do concreto, do palpável, é algo que falta. Só que ele não consegue tirar a ideia fixa que ele tem de que o homem seria esse Deus. Então ele vai partir para a espiritualidade humana. Ele não vai buscar a Deus espiritual, ele vai partir para a espiritualidade humana, para tentar alcançar este vazio, este algo que ele busca. Aqui, esse livro ele é escrito antes desta fase em que ele vai buscar ali a psicanálise, então nós não temos aqui ainda este relato, mas temos este trecho que nos diz claramente qual é a visão dele sobre a fé, entende? E aí, como eu falei, isso está no pano de fundo. Esse não é o primeiro plano, esse não é o foco do capítulo e o foco da parte. O foco do capítulo e o foco dessa parte inicial é trazer pra gente a história do lobo da sua mãe, é descobrir, desvendar o mistério de que, na verdade, essa mãe não era uma loba, ela era uma cadela, né? Era um cão selvagem que tinha sido domesticado e que depois volta para a natureza, que ao reencontrar o seu dono se submete novamente a esse dono, porque para ela esse dono é como um deus. Então ela vai abandonar a natureza, a sua liberdade, para voltar a se submeter, mesmo que para isso ela fique presa e amarrada ali, acorrentada. Não é mesmo? E o lobinho, nosso personagem principal, o lobo cinzento, o Caninos Brancos, está ali agora entendendo como é que funciona esta humanidade, esta aldeia, quem são as pessoas, né? Então, ele vai entender que os cães pertencem a esses donos e que as suas ações são comandadas por eles. E que ele não. Isso era uma percepção nova, ele não conhecia isso. Então, para ele, tudo isso é muito chocante. Na verdade, para ele não entende por que essa mãe não foge. Por que ela não sai dali? Por que ela voltou e aceitou trocar sua liberdade para ficar amarrada? E se você for ler isso com uma cosmovisão cristã, que não é o que o autor tinha, mas nós temos uma lente de cosmovisão cristã, o paralelo é perfeito, porque toda vez que eu adoro a um Deus falso, eu sou preso, eu perco a minha liberdade, porque só a verdadeira liberdade é em Cristo, não é mesmo? Todos os outros deuses, eles nos aprisionam. Nós somos escravos. E ela volta adorando o Deus homem, ela vai ficar presa. Então, Jack London, sem saber, faz um paralelo muito claro com o que nós cremos, entende? Ela está adorando um Deus só, ela está ali amarrada, presa. Ela não tem mais liberdade. Agora ela é uma escrava deste Deus. O cachorro acha aquilo estranho, mas ele começa a se adaptar. Então, o capítulo 2 diz que Caninos Brancos aprendeu rapidamente os hábitos do acampamento. E olha o que ele vai reconhecer na humanidade. Ele reconhece a injustiça e a ganância dos cães mais velhos, né? Então, quando a carne é distribuída, não há justiça. Não há ali distribuição equiparando ali, né, as necessidades de todos os cães. Não. Cada um vence a lei do mais forte. Lembram-se disso? Da lei do mais forte? Lá, a influência de Darwin. Quem sobrevivem? Os fortes sobrevivem. São eles. É deles a sobrevivência, né? Os fracos vão perecer. Então, Caninos Brancos aprende. Ele descobriu que os homens eram mais justos e as crianças mais cruéis, as mulheres mais gentis e propensas a tirarem-lhe uma carne ou um osso. Então, ele vai aprender a conviver, a circular com estes homens e nessa aldeia. Só que, por outro lado, ele vai descobrir que já existiam cães ali e que estes cães serão hostis a ele. E quanto mais, né, ele vai até falar que Lip Lip, que era o cão mais velho e mais forte,
o Caninos Brancos se tornou o objeto de perseguição deste cachorro. Não há um motivo claro, né? Este cão vai perseguir Caninos Brancos porque ele existe, entende? Ele chegou lá e ele começa a ser perseguido. E a partir daí, o autor começa a construir pra gente a ideia de que o ambiente determina a minha atitude. Prestem muita atenção, porque esta ideia, que tem um nome bonito, né? Esse é o determinismo social, proposto ali, as raízes dele estão propostas nos escritos de Marx, vão dizer o seguinte, que a pressão do ambiente, o ambiente onde eu estou, molda as minhas atitudes. Essa é a ideia. Então, o que acontece aqui? Caninos Brancos vai ser perseguido por este cão, pelo Lip Lip. O ambiente vai ser hostil a ele. E quanto mais hostil for este ambiente, mais hostil se tornará o próprio Caninos Brancos. Mais feroz ele vai se tornar. Então, aqui o Lip Lip vai persegui-lo, ele vai se tornar vítima, ele vai ter que aprender a fugir e ele vai se tornar cada vez mais feroz nesta aldeia, né? Caninos Brancos vai se tornando aquele que ninguém quer por perto, porque ele é extremamente feroz com os seus e também com os humanos. Então, o capítulo 3 vai dizer que ele é o pária, o excluído. Ninguém vai aceitá-lo. Os cães não querem, os rejeitam. E os homens, por conta do seu comportamento hostil, também vão rejeitá-lo. Ou seja, não há espaço para Caninos Brancos em nenhum lugar ali naquela sociedade, naquela aldeia. Ele é o pária, ele é o rejeitado. E ele vai desenvolver uma técnica, porque ele precisa sobreviver. A ideia não é que os fortes sobrevivem, então ele aprende que se ele pegasse o pescoço do cachorro, ele mataria. E essa técnica ele vai desenvolver cada vez mais, até ser excelente nisso, a ponto dos cães pararem de persegui-lo, porque agora ele oferece uma ameaça. E essa ideia que o ambiente, essa ideia do determinismo social, essa ideia de que o ambiente exerce uma força e que molda a nossa atitude, veja, não é que o ambiente influencia, porque, de fato, nós vivemos num ambiente, nós somos influenciados por esse ambiente. Se você nasceu num país asiático, talvez você coma um tipo de comida e você recebe a influência daquele ambiente, você está acostumado a comer aquele tipo de comida. Em contrapartida, se você nasceu no Brasil, você está acostumado a comer arroz e feijão. Agora, o mundo inteiro não come arroz e feijão. Eu, por exemplo, vivi um período no Peru e o pessoal achava um absurdo cozinhar feijão todo dia. Ao mesmo tempo, a gente está acostumado a celebrar os nossos aniversários e comer brigadeiro, não é mesmo? Em contrapartida, o mundo todo mal sabe o que é brigadeiro. A gente tem hábitos que são determinados muitas vezes pelo nosso ambiente. Nós nascemos numa cultura. Essa cultura molda muitos hábitos. Então, não é que a gente quer dizer que isto não é que isso seja 100% mentira, não é isso. Há sim uma influência do ambiente, mas o que a ideia do determinismo social dá é que o ambiente determina o nosso comportamento. Ou seja, não há a possibilidade de escapar, entende? Essa ideia, Caninos Brancos vai ser cruel, vai ser feroz. Não existe para ele outra chance, outra possibilidade. E essa ideia, gente, ela é uma ideia que nasce num passado tão distante de nós e ela está tão presente entre nós até hoje, que se a gente for pensar, os últimos filmes que falam sobre vilões, e a gente tem tido vários lançamentos de filmes sobre vilões, ele traz um pouco disso, do determinismo social. Então, se a gente for analisar, temos lá o filme sobre a Malévola, por exemplo. E qual que é a ideia que traz o filme? Que a Malévola é má, por quê? Coitada. Sofreu tanto, ninguém amava, tantas decepções. Ou seja, eu tenho que ter dó dela porque, coitada, é como se para ela não houvesse alternativa. Ela é impelida a ser isso porque o ambiente colocou sobre ela esta carga. E a gente pode ver, por exemplo, no Coringa também, né? Você assiste o filme do Coringa e qual que é a ideia do filme? A ideia do filme é esta, o determinismo social. Coitado do Coringa, gente. Como é que ele podia ser outra coisa? Como ele podia ser bom se a ele o ambiente reagiu desta forma? Ninguém amou, foram tantas decepções. Então, é óbvio que ele não tem chance, não tem alternativa. Então,
Quando eu encontro determinismo social, eu isento a pessoa da culpa da sua atitude. Porque, coitada, o ambiente determina a sua atitude, logo ela é desculpável. E fiquem com este conceito na cabeça, porque ele vai aparecer em vários momentos no livro, e ele vai ter, assim, o seu auge lá no final, na última parte, mas ele já começa a aparecer aqui, essa ideia do determinismo. Então, assim, coitados. Ai, coitados, eu tenho que ter dó do vilão. Eu não vou condenar o vilão, eu não vou combater o vilão, eu vou acolher o vilão, que o vilão é o coitado, ele é a vítima da sociedade. Nunca ouviram isso? Fulano é uma vítima da sociedade. De onde vem essa ideia da vítima da sociedade? Vem lá no determinismo social. E o determinismo social, que vai ser ali pregado por Marx, ele tem raízes anteriores a ele. Ele não nasceu só na cabeça de Marx, não. A gente tem que voltar mais na história e lembrar lá dos iluministas, que se diziam grandes, né? Eles vieram depois da Idade Média. A Idade Média, então, é a Idade das Trevas, né? Onde só gerava ali, não havia nada que pudesse salvar a Idade Média, a Idade das Trevas. Então, quem veio depois da Idade Média é a luz, são os iluministas. E quem é o grande iluminista de destaque, que foi, assim, a mente pensante, responsável, inclusive, pela Revolução Francesa? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele é o grande pensador francês que vai ser o grande iluminista do seu tempo, entre outros, mas ele vai ser ali grande destaque na França, vai ter grande influência na França. E ele é a figura que vai influenciar a Revolução Francesa. E qual é a ideia que Rousseau traz? Rousseau traz a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa é a ideia principal de Rousseau. O homem nasce bom. Quem corrompe o homem é a sociedade. Então, Rousseau, ele não crê que nós nascemos em pecado. Ele não crê que o homem é pecador e que nós precisamos de salvação. Não, 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 não. O homem nasce bom. A sociedade vai corrompê-lo. Logo, quem é culpada pela de quem é a culpa da maldade humana? É da sociedade. O homem tá indesculpável, ele é desculpável. Vamos perdoá-lo, porque coitado. A sociedade desse jeito. Essa ideia que nasce em Rousseau, entre outras ideias, ela vai vindo, né? Enfim, vai evoluindo, esse pensamento vai ganhando nuances e vai se tornar aí o determinismo social, que vai ter a influência de Marx grandemente aplicada. E que vejam, há quantos anos Rousseau está de nós. E ele segue estampado, escancarado nos filmes de Hollywood, nas séries, nos seriados que nós vemos hoje em dia. Esse pensamento, ele é um pensamento muito presente entre nós. Deixa eu só voltar aqui, alguém colocou um comentário, né? Realmente, eu tenho muita preocupação de filmes que tratam os vilões como vítimas. É o que mais estamos vendo, sim, porque é o que a sociedade quer, que a gente olhe o vilão e pense que, coitado dele, ele não tem alternativa. Agora, se a gente for pensar assim, então, todo mundo que teve um passado difícil se tornaria um criminoso, não é mesmo? Não teria ninguém, nenhum exemplo de virtude numa sociedade em que o homem é assim. Então, gente, eu preciso pegar aqui o carregador. Foram tantas idas e vindas que meu telefone tá descarregando, mas vamos lá ver se eu consigo seguir só aqui mais um pouquinho. Então, qual é a nossa ideia da sociedade? É tornar o homem esta figura desculpável, pobre de nós. Nós, enfim, não temos o que fazer. Vamos acolher a vítima da sociedade. Então, isso nasce em Rousseau, isso floresce em Marx, ele vira o determinismo social e ele está estampado aqui porque London acreditava nisso também, certo? E isso aqui vai estar nos capítulos iniciais da parte 3 e ele estará, então, depois aqui nós teremos, deixa eu só conectar, gente, aqui meu carregador antes que essa live feche, depois de tantas dificuldades que a gente teve com ela, não é mesmo? Não vamos deixar, pronto, esta live fechar, né? E ele vai, então, evoluindo com essa história, nós vamos acompanhando o cão, que agora já entendeu como a sociedade funciona. Veja como é que ele entendeu que a sociedade funciona. A sociedade funciona assim, meu filho, o mais forte sobrevive. E se eles forem maus com você, seja maus com ele. Seja mal com eles, não tem o que fazer. Você vai ser assim. E ele vai se tornando cada vez o pária,
cada vez o excluído. E os dias vão se tornando curtos. Lembra que a gente falou no início que o livro vai trazer sempre essa dualidade entre a fartura e a escassez? Então, estávamos ali num período de fartura do verão e agora estamos trazendo a transição para o período de escassez. E o período de escassez é o período que vai aflorar todos os instintos, porque a escassez trará a fome. E a fome, ela é um grande motor, entende? Destes instintos, ou seja, a partir do momento em que há escassez, eu vou abandonar uma série de convenções, porque agora eu preciso lutar por essa comida para sobreviver, né? Para quem pergunta, o livro que a gente está lendo é Caninos Brancos. Obrigada, Jamile, comentou aqui. Então, no capítulo 4, nós estamos no outono, os dias se tornavam mais curtos, o toque da geada invadia o ar, e Caninos Brancos vai ter a sua chance de liberdade. Porque até então, ele não está conformado com aquela situação de ficar preso ali. Ele não entende por que a mãe se submete a ficar presa, a trocar a liberdade. E agora ele vai ter a chance de sair e de voltar. A tribo, toda ali a aldeia, está partindo daquele lugar, porque eles sabem que aquela época é uma época impossível de ficar ali. Então eles precisam descer ali com as canoas, descer o rio e se fixar em outra região, porque o inverno é muito rigoroso, nem essa tribo é capaz de permanecer ali. Eles vão descer o rio e Caninos Brancos vai ficar de propósito para trás. Ele sabe que aquele momento é um momento de muita movimentação, todo mundo em mudança, carregando coisas. Há uma urgência em sair daquele lugar para sobreviver. Caninos Brancos vai ficando para trás. E ele passa despercebido, ele se esconde ali, a tribo vai embora e ele fica para trás. Ele vai voltar a ter a liberdade que ele tinha antes. Só que agora ele não está acostumado mais com a vida selvagem. Então, quando a liberdade chega, a tribo vai, Caninos fica e a neve chega também. A geada chega. E aí ele fala, segue no capítulo, a noite caíra. A neve voava mais espessa. E Caninos Brancos, ganindo suavemente para si mesmo, enquanto tropeçava e mancava adiante, deparou com uma trilha fresca de neve. Ou seja, ele não sabe mais sobreviver sozinho. Ele está com frio, ele está com fome, ele não sabe mais caçar tão bem, porque até então, desde o tempo em que ele esteve na aldeia, ele recebia comida. E agora que ele ficou para trás, que ele tem a liberdade que ele tanto queria, ele está perdido. Ele quer voltar para alcançar a aldeia que partiu, a tribo, desculpa, que partiu, porque ele não sabe mais sobreviver sozinho. Ele está assustado, ele ouve os ruídos da floresta, ele não sabe o que fazer. Ele está acuado. Ele ficou para trás de propósito, mas ele não está feliz com a liberdade. Pelo contrário, ele quer encontrar a trilha de volta deste povo. E ele vai atrás da trilha, porque ele desistiu da liberdade dele. Ele pensou bem, não, eu vou ficar com eles. Eles têm fogo, eles têm comida. Vale a pena. A ideia dele é que para sobreviver, vale a pena se subjugar. Então, ele vai se subjugar. Vai descer a trilha e vai tentar encontrar aonde estão os humanos. E ele vai conseguir. E ele vai, quando ele chega e ele encontra, ele esperava uma surra do seu dono, porque afinal de contas ele tinha fugido. Mas o dono não vai o surrar. E ele vai ser aceito novamente por este dono, né, pelo castor cinzento. E a partir daí, ele nunca mais vai fugir. Ele vai se submeter. E ele vai se submeter com convicção. O capítulo 4 termina dizendo que Caninos Brancos deitou seus pés de castor cinzento, fintando o fogo que o aquecia, seguro da convicção de que o dia seguinte iria encontrá-lo, e não vagando desamparado por trechos sombrios na floresta. Então, ele havia se entregado aos homens e agora era dependente deles. Então, a ideia é que, a partir de agora, Caninos Brancos estará com a tribo, porque ele quer, porque ele se submeteu. O capítulo 5 vai falar, então, um pouco do filho de Castor Cinzento, né? Castor Cinzento tem um filho, e ele vai falar que eles saíam, enfim, na caça, na busca. É um período difícil também para a tribo,
para sobreviver, eles migram de lugar, mas não é fácil encontrar comida, não é fácil caçar, não é fácil sobreviver naquele período, é difícil. Os homens precisam se mobilizar e a partir daí a gente começa a entender que o trenó puxado pelos cães, ele é muito importante. E esse vai ser o momento em que Caninos Brancos, agora que se submeteu aos homens, vai aceitar trabalhar para os homens. E então, o filho de Castor Cinzento, né? Ele vai conseguir domá-lo para que ele puxe o trenó. E agora, o Caninos Brancos vai aprender a trabalhar duro e a ser disciplinado e obediente. Fidelidade e disposição caracterizavam o seu trabalho. Ou seja, agora ele não está mais ali simplesmente porque é uma obra do acaso. Não, ele está ali de corpo e alma para servir este homem. Ele vai servir com lealdade, com excelência. Ele vai ser o melhor cão que puxa o trenó que já teve notícia. E a ideia é que o melhor, ele tem que ser colocado na frente, né? O melhor cão é o cão que vai em primeiro lugar ali. Depois dele vem o resto da matilha, porque ele dita o ritmo, não é mesmo? Então, ele vai ser colocado rapidamente à frente desse trenó, porque agora ele vai exercer um trabalho excelente. Fidelidade e disciplina e obediência vão caracterizar o trabalho de Caninos Brancos. E ele vai derrotar Lip Lip, que era aquele cão mais velho e hostil a ele, que tornou, inclusive, Caninos Brancos hostil também e feroz. Ele vai derrotá-lo, porque agora ele será melhor. E o homem vai reconhecer isso nele. Então, no final do capítulo 4, a gente já está chegando ao fim dessa parte, né? Da parte do capítulo 5 e 6. Haverá fome. Então, Castor Cinzento vai terminar sua longa viagem. Caninos Brancos já tem a idade, já foi solto, já foi aceito por essa tribo. Mas haverá fome, haverá escassez. E o comportamento da tribo e dos homens muda também com a escassez. E o capítulo vai se encerrar com Caninos Brancos aguardando o retorno de Castor Cinzento, que sai ali em busca de comida e volta ali com peixes que ele conseguiu pescar. E nós encerramos então a parte 3. Veja que a parte 3, o foco agora não é simplesmente o lobo. Lembra que a gente falou que a parte 1, o autor traz pra gente um núcleo de homens que nunca mais vão aparecer, traz pra gente uma reflexão sobre essa busca do ouro, a época de Klondike. A parte 2 tem um foco nos animais, nos lobos. E a parte 3 vai trazer o foco para a aldeia, para os humanos, e como era essa relação entre esses animais e esses homens, e já vai trazer pra gente essas duas ideias importantíssimas de serem discutidas com as crianças, com os adolescentes, que vão trazer primeiro essa questão da divindade, que na crença dele era melhor adorar algo palpável e concreto, e depois a questão do determinismo social, que vai ser trabalhado ao longo de todo o livro. E esse determinismo, a gente já viu aqui, não é exclusivo de Jack London. Então não vamos ler Jack London porque a gente não crê no determinismo social, a gente não quer ter contato com isso. Desculpa, mas isso está estampado na nossa sociedade. No cinema, nos seriados, é capaz de propagandas, entende? Isso está estampado no pensamento moderno. Uma semente que foi plantada lá por Rousseau, antes da Revolução Francesa, que vai germinar. E a gente, às vezes, tem essa ideia. Por isso, esse é um debate que vale muito a pena de ser feito com os adolescentes, com as crianças. Entender o que são essas ideias. E se são contrárias à nossa fé, como combatê-las. Rousseau vai pregar, e vocês talvez se lembrem de um filme, vamos denunciar aqui a nossa idade, não é mesmo? Mas vocês se lembram que é um filme que passava na sessão da tarde muitas e muitas vezes, na nossa época, né? Quando a gente assistia a Sessão da Tarde, que se chamava Lagoa Azul. Alguém aqui se lembra? O pessoal que tá aqui ao vivo se lembra disso? Da Lagoa Azul? A gente assistiu isso tantas vezes, né? Perdi as vezes de ver quantas vezes aquilo reprisou. E Lagoa Azul, que é um filme que talvez tenha moldado aí a juventude de muita gente, é um filme com um pensamento russoniano. Qual é a ideia deles ali na Lagoa Azul? Vamos lembrar, né, gente?
Vamos aqui direto do túnel do tempo. O pessoal aqui, todo mundo se denunciando. Sim, eu assistia, né? Passava muitas vezes. Qual que é a ideia de Lagoa Azul? A ideia de Lagoa Azul é a ideia do bom selvagem. Aqueles que estavam longe da sociedade, vocês vão se lembrar ali, né? Agora eu não vou lembrar, eles não eram irmãos. Eu me lembro que eram primos, talvez, ou eram amigos, não sei. Eu sei que o navio naufraga e vai pra ilha a mãe, a menina e o rapazinho, né? E eles vão ser criados longe da sociedade, porque eles estão criados numa ilha deserta. Ou seja, eles se apartaram do mal da sociedade. E como eles são? Eles são bons. Eles representam no filme a virtude. Eles são belos, inclusive, porque a gente tem que representar a virtude em todos os aspectos, não só os psicológicos. Então, eles são bonitos, eles são belos, eles são limpos. Eu fico pensando, gente, como é que aquele cabelo daquela moça era penteado daquele jeito? A gente aqui se matando, não é? Pra manter um cabelo bonito. A menina lavava o cabelo no rio e o cabelo estava assim impecável. Não é mesmo? Mas é a ideia do bom selvagem. Ele tinha que ser representado com virtude, até na sua aparência. Um cenário lindo, a natureza e tudo mais. Quando um navio aporta ali naquela ilha perdida, quem desembarca do navio, aqueles homens, são maus. Eles vão trazer o roubo, eles vão ameaçar a menina, entende? Eles representam a sociedade que é má, que desvirtua, que traz os vícios. Tanto que no final do filme, eles decidem não voltar para a sociedade. Vocês se lembram do final do filme? O navio parte e eles não vão. Eles querem ficar. Porque ali eles estão bem, eles estão protegidos. Ali há a virtude. Na sociedade há o vício. Então você e eu que assistimos, passamos a nossa infância assistindo a Lagoa Azul, mal sabíamos que já estávamos aprendendo Rousseau. Porque aquele filme é o pensamento de Rousseau estampado. O bom selvagem, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, quando a gente pensa assim, eu não vou ler esse livro, eu não vou dar esse livro pro meu filho ler, porque vai ficar plantando ideias da cabeça do menino, não. Pelo contrário, é por meio dessa discussão que a gente faz esse adolescente crescer e identificar, porque este pensamento estará estampado na nossa sociedade em vários lugares. Se você não lê Caninos Brancos, você assistir Lagoa Azul, mas você vai ver Coringa, você vai assistir outra coisa, ele está estampado na nossa sociedade. A ideia de que o vilão é vilão porque a sociedade o fez assim. Coitadinho do vilão, vamos ter dó dele, porque ele só é assim, por conta do seu meio, certo? Então, a nossa discussão do livro vai até aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos discutir a parte 4 do livro, mas eu vou abrir para perguntas, tanto o pessoal que está aqui no Meet, quem está aqui também na live, quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, o pessoal que está aqui quiser abrir o microfone para poder discutir, fique à vontade para trazer suas dúvidas, as suas contribuições, enfim. Eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar, vocês vão se lembrar de vários filmes que têm esse pensamento, tanto de Rousseau quanto do determinismo social, e que estão ali como pano de fundo da ficção e que a gente mal percebe, não é mesmo? Mas estão lá, estampados. Veja aí, pessoal, se vocês querem comentar alguma coisa, o pessoal que tá aqui, quer abrir o microfone. Se não, muito obrigada, Priscila, muito obrigada. A nossa ideia é essa. Então, esse clube que vai discutir literatura, a gente vai discutir assim, a gente vai discutir o que está no livro, em primeiro plano, e vamos discutir as ideias que estão por trás. E a nossa ideia é capacitar vocês, né, estarmos todos cada vez mais aptos a ler e conversar sobre isso, sobre essa obra, e de uma forma que não seja uma chamada oral, que eu vou falar com meu filho assim, meu filho, qual era o nome do filho do Castor Cinzento, né, meu filho... O Castor Cinzento voltou da viagem que ele trouxe para a aldeia para matar a fome. Não é uma chamada oral. A ideia é a gente conversar sobre as ideias. Você percebe o que está por trás do texto? Você consegue ter essas ideias? Você concorda com essa ideia? Se você não concorda, por que você não concorda? Qual é o fundamento que te faz discordar? Por que Rousseau é contra aquilo que eu creio, entende? Então, é essa a ideia deste debate, desta conversa, que enriquece a literatura, né? E que permite que os nossos adolescentes estejam cada vez mais aptos a discernir essas ideias, a julgá-las, a refutá-las, entende? Alguém colocou aqui, qual livro você indica para a menina de 12 anos que não tem costume de ler? Bom, é o seguinte...
Vamos fazer então um parênteses aqui em Caninos Brancos e vamos falar sobre essa questão do hábito da leitura. Eu tenho um curso só sobre isso, né? Mas só vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando a gente quer conquistar um leitor, a gente não começa com leituras difíceis, nem com grandes leituras que têm uma linguagem muito densa, uma velocidade lenta. Para conquistar um leitor, a gente começa com uma leitura de repouso, né? De acordo com a teoria de Sete Langes. Então, deve ser uma leitura mais simples, mais fácil, algo que cative, que tenha um tema atrativo. A gente começa a cativar um leitor assim e depois a gente vai aprofundando. Mas eu tenho um curso que vai lançar, inclusive agora dia 25, vou retomar o projeto Formando Leitores, que fala passo a passo sobre isso. Como conquistar, o que é simples, o que é mais difícil, como a gente faz a gradação dos autores e tudo mais. Em breve a gente vai falar novamente sobre isso. A Jéssica colocou, achei bem interessante quando relata sobre a loba não reconhecer caninos brancos e o quanto ele se mostra dócil o quanto ele se mostra dócil ao revelar-se, talvez, né? É essa ideia, a loba, ela se submete totalmente, né, aos homens. E ela, inclusive, nem reconhece mais o seu filhote. Ela abandona, né, aquela vida. E Caninos Brancos vai se ressentir muito disso, porque ele se lembra dessa mãe. E ela não vai se recordar dele, né? A live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. Vai ficar salva no perfil e para quem tá acessando pela plataforma da Escola de Literatura, também vai ficar salva por lá, tá bom? Ela estará salva nos 2 lugares. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade aqui para comentar. É um livro muito interessante. As crianças gostam desse tipo de história, porque é uma história de aventura. Você quer saber o que vai acontecer com o cão? Daqui a pouco, em cada parte, a gente vai perceber que entramos num núcleo diferente, num ambiente diferente. Vocês vão ler agora a parte 4 já muda totalmente o nosso foco. E a parte 5, a última parte, né, a quinta parte também, mais uma vez, mudará o foco. Então, a nossa ideia é fazer a transição. Alguém me perguntou, você vai colocar no YouTube? Sim. Gente, eu não sei porquê. O Instagram trava algumas lives minhas para algumas pessoas e para outras não. Então, um monte de gente conseguiu assistir o primeiro encontro e algumas pessoas não conseguiram. Eu tenho salva a live e eu vou tentar subir no YouTube. Eu não tive tempo de subir para lá, mas eu vou subir sim, e aí depois eu já disponibilizo e aviso vocês. Não sei porquê, o encontro 1 ficou travando para algumas pessoas e para outras ele funciona perfeitamente. Aliás, alguém souber me ajudar a resolver esse problema, eu aceito sugestões, porque de fato algumas lives ficaram travadas para algumas pessoas. A live de fluência também foi assim, e para outras não. E aí, para ajudá-los, eu vou subir pro YouTube. E o calendário dos livros de 2026 já estão disponíveis no feed. Então, nós estamos discutindo Caninos Brancos este mês de janeiro. Mês de fevereiro, vamos já sair da ficção e vamos para as nossas leituras mais focadas. Vamos ler Futuros Homens. É o livro de fevereiro. Mas está lá no feed, você já tem todo o cronograma, tá? Salvo lá os livros de 2026. Lembrando que a gente faz normalmente 2 lives por livro. Caninos eu vou dividir em 4, porque é o primeiro livro de ficção que a gente vai discutir. Os outros livros normalmente são 2 encontros. Primeira metade do livro na primeira parte da live, segunda metade do livro na segunda live, tá bom? Certo? Mais alguma dúvida? Se não, então eu agradeço a todo mundo que esteve aqui ao vivo e nos vemos na próxima semana com o nosso terceiro encontro, parte 4 de Caninos Brancos, certo? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Seria melhor discutir esse livro quando a criança souber sobre as teorias da Rússia? Bom, o que acontece? Você pode aproveitar o gancho para explicar uma série de teorias, porque, por exemplo, talvez a criança não conheça Rousseau, não tenha estudado sobre a Revolução Francesa, você pode aproveitar e apresentar. Ou você pode esperar que ela conheça toda a teoria para apresentar e discutir. É algo muito pessoal, né? Acontece que, assim, dependendo de como é o estudo da criança, ela vai demorar para ter contato com o que foi a Revolução Francesa, a Revolução Russa e tudo mais. Então, vale a pena você pensar como é melhor fazer na sua rotina aí, na rotina de estudos da criança. Se você apresenta os pensadores, mesmo antes dela ter visto esse tema histórico, vamos dizer assim, se você espera. Aqui, a minha filha já sabia, já tinha visto, ela já tinha passado uma vez pela linha do tempo toda,
Então, quando ela leu Crânios Brancos e nós discutimos, ela já tinha uma noção, não muito aprofundada, obviamente, porque ela tinha feito uma passagem inicial, né, ali mais superficial sobre os eventos, mas ela sabia, mais ou menos, já tinha ouvido falar ali de Rousseau, da Revolução Francesa, da Revolução Russa. Não sabia, talvez, ele em tanta profundidade. A gente aproveitou para aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais sobre essas teorias. Certo? Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Vejo vocês na semana que vem com o nosso terceiro encontro, parte 4, tá bom? Um abraço, deixa eu encerrar aqui e encerrar também no Meet.